Então, aqui nessa página, mais um exemplo de questão de vestibular envolvendo concentração molar. E o enunciado diz: calcule o número de íons Al3+, em 100 ml de solução, 0,2 mol por litro, 0,2 molar de sulfato de alumínio. Repara que o enunciado é curtinho, mas o raciocínio, o desenvolvimento é grande. Primeiro, ele quer o número de íons. Isso aqui, a gente tem que, no final, fazer a relação entre mol, o número de mol, e número de Avogadro. Lembra do 6,02? Né? Cuidado que ele me dá o volume 100 ml e me dá a concentração do sal. 0,2 molar. Então, esse sal M é igual a 0,2 molar. Então, a nossa estratégia é sempre a mesma. Aqui só vai mudar o final por causa disso aqui, ó, tá? Vou chamar a nossa arte, porque nós já vimos que isso aqui tem que ser uma resolução demonstrada para você entender tudo, tá? Só um minuto que eu já volto. Então, aqui está, olha que a grandona. Primeira, dissociação iônica do sal, sulfato de alumínio. Colocado em água vai dar 2 íons Al3+, e 3 íons SO4, 2-. Ou íon alumínio e íon sulfato. Repara de novo, a atomicidade do alumínio 2 produziu 2 íons alumínio mais 3. 3, cuidado que o 4 só multiplica o oxigênio, portanto o SO4 ele permanece intacto. Quem vai multiplicar isso aqui, esse 3 está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. São 3 radicais de SO4, portanto, 3 íons SO4, 2-. Então, eu tenho 1 mol do sal, eu tenho 2 mols do íon alumínio e eu tenho 3 mols do íon sulfato. Concentração do sal, 1M, que é igual a quanto? Já está dado, ó. Eu não coloquei dados aqui porque é muito grande para resolver. Mas a concentração M1 vezes M, o M, já está dada. Então, já sei que M é igual a 0,2. Portanto, eu já vou direto aqui, ó, calcular a concentração, tá, do íon Al+3. Então, eu tenho concentração molar do Al+3 é igual a 2M. Está aqui, 2 mols, 2M. Então, a concentração do íon Al+3 é igual a 2 vezes, se o M é o próprio sal, é o M, tá? É 0,2. 2 vezes 0,2, concentração molar do íon Al+3, 0,4 mol por litro. Agora, olha que legal. Lembra quando a gente deu teoria de concentração molar? Eu coloquei 2 frascos, um de nitrato de prata, se eu não me engano, e o outro sulfato cúprico. Nos dois, a concentração é a mesma, 0,1 molar. 1M, lembra do M? 0,1 M. Aí eu disse o que é para acelerar o seu raciocínio? Toda vez que você tiver 1 litro, a concentração é igual ao número de mols. Então, eu coloco isso aqui, já que eu tenho 0,4 mol por litro, é porque em 1 litro temos 0,4 mol de íons Al+3. Aí eu coloco o cálculo da quantidade de mol de íons Al+3 em 100 ml de solução. Aqui é para 1 litro. Para 100 ml, basta dividir por 10, né? 100 ml é 1/10 de 1000 ml, que é 1 litro. Aí eu coloco, ó, cálculo da quantidade de mols de íons Al+3 ou Al3+, em 100 ml de solução. 1 litro eu tenho 0,4 mol. Em 100 ml, lembra que eu estou passando para litros, estou trabalhando com concentração molar, eu tenho Y mol. Então, Y é igual a 0,04 mol de íons Al+3. Agora sim, relação numérica, olha o número de íons aqui. Para relacionar, eu tenho que ter a massa, ou tenho que ter número de mols, ou tenho que ter número de íons, ou tenho que ter volume molar, lembra? Se for gás, não é o caso, na CNTP. Então, se eu tenho a quantidade de mols de íons, eu transformo em número de íons. 1 mol está para 6,02 vezes 10 a 23 íons de Al3+. 0,04 mol, que nós calculamos, está para R. R vezes 1 é igual a 0,04 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Está aqui, ó, 0,04 vezes isso, dividido por 1. Está aí.
0,04, já que eu estou aqui com potência de base 10, eu vou botar isso aqui para potência de base 10. 4 vezes 10 a menos 2. Andei uma, duas casas. 10 a menos 2, 10 a 23, subtrai, que dá 10 a 21. 4 vezes 6,02 vai dar isso aqui, ó, 24 aproximadamente, vezes 10 a 21. Estou colocando aproximadamente, tá? Só que eu vou ter, sempre que você fizer, apenas uma casa decimal. Então, vou transformar isso, pode ser, a resposta pode ser essa. Você não precisa transformar, a não ser que ele peça. Como ele botou 0,2 mol, né, quando ele botou uma única casa decimal, eu vou botar aqui também uma única casa decimal. Então, eu tenho 24 vezes 10 a 21, ando uma casa para a esquerda, portanto, eu aumento uma casa aqui. Andou para a esquerda, aumenta, andou para a direita, diminui. Então, fica 24 vezes 10 a 21 é o mesmo que 2,4 vezes 10 a 22 íons a L mais 3. Então, quer dizer, a estratégia, calculamos aqui a quantidade, a concentração molar dos íons L mais 3. Com essa concentração molar, eu calculo o número de mol em 1 litro. Está dado aqui, ó. E aí eu transformo em 100 ml, transformado em litro. 100 ml para litro, anda 1, 2, 3, 0,1 litro. Então, se 1 litro eu tenho 0,4, em 0,1 litro eu tenho 0,04 mol. Agora sim, mol transformado para número de Avogadro, número de íons. 1 para 6,02 vezes 23, 0,04 mol, R. Acabou, calculei, transformei, coloquei o número decimal, saí do número inteiro e número decimal, com apenas uma casa decimal, está aqui. Perfeito? Então, nota que, mais uma vez, a estratégia é a mesma até chegar aqui. Aqui nós usamos aquele toque, né, que eu dei quando nós analisamos o frasco, que é fundamental. Sempre que você falar em concentração molar, você já está vendo o número de mol por litro, e aí você faz a proporção que você quiser. E, finalmente, deu mais trabalho do que os outros, por quê? Porque depois que eu calculei a concentração molar dos íons, eu ainda tive que calcular o número de mol de íon, tá, em 100 ml. Valeu? Então o problema não é difícil, eu acho que não ficou difícil, a estratégia é uma só. Lembra para você sarar o teu neurônio, continua fazendo e refazendo esses exercícios que são mais capciosos, requerem maior concentração, tá? E poder de você concentrar e aproveitar isso para aumentar a velocidade de raciocínio. Valeu, gente boa, grande abraço, e a partir da próxima aula a gente vai falar de diluição de soluções. Grande abraço e até lá.